Olá, que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade Encontro no YouTube. Nesse espaço, o nosso propósito é bem simples: compartilhar as reflexões semanais que nascem a partir das nossas séries de mensagens. Então aproveite para se inscrever no canal e compartilhar essas reflexões com os seus amigos e familiares. E se você mora na região da Grande Florianópolis, fica o convite especial. Venha participar também conosco aqui presencialmente. Nós nos reunimos no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, logo atrás do Shopping Itaguaçu. Fácil acesso. Então, para saber mais e acompanhar a nossa comunidade, siga também o nosso perfil no Instagram, @EncontroComunidade. Nós temos refletido na Comunidade Encontro a partir dessa série de mensagens: Queremos Justiça. Todos nós carregamos dentro de nós um desejo profundo por justiça. Isso é bom, isso é essencial, isso é necessário. Especialmente no contexto brasileiro, onde crescemos ao longo das gerações ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. Mas a realidade posta é um país de injustiças e corrupções. Quando nós falamos em injustiça ou justiça, nós transitamos por dois níveis. Em primeiro lugar, a justiça ou injustiça pode acontecer no âmbito pessoal. Uma palavra de acusação a nós, o furto, o roubo, o imbróglio judicial, a demissão, entre outros. Enfim, todos nós temos alguma história de injustiça contra nós. E refletindo sobre esse tema ao longo da semana nos pequenos grupos, pessoas também compartilharam as suas experiências de injustiças. Uma frase que eu ouvi essa semana de um interno do Serene. O Serene é um centro de recuperação aqui na nossa região, de cuidado de dependentes químicos. E ele compartilha uma frase que eu achei muito interessante e eu nunca tinha ouvido. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Interessante. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando sofremos injustiças, quando experimentamos o rancor, o ódio, as mágoas, que quando não bem processada, acaba se transformando em veneno contra nós. Mas é ali que a graça de Deus atua em nós. Mas claro que como brasileiros há também uma dimensão da justiça ou injustiça no âmbito estrutural. E podemos dizer que aqui no Brasil a injustiça tem duas grandes causas. Uma delas é a desigualdade. Na distância entre os mais ricos e os mais pobres, o Brasil alcança a 14ª posição. Perceba, desigualdade social. Isso é injusto. A segunda causa é a corrupção. O Brasil caiu no índice de percepção da corrupção, o IPC. Nós estamos na 107ª posição entre 180 países avaliados. Isso é horrível. A desigualdade e a corrupção não refletem o caráter de um Deus justo. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Interessante que essa semana a Igreja Protestante no Ocidente celebra o Dia da Reforma, o Dia da Reforma Luterana ou Protestante. E uma pergunta sempre acompanhou o reformador Lutero: como encontrar, como experimentar um Deus justo? Como encontrar um Deus que me ama? Um Deus que enxerga as nossas necessidades e injustiças? Um Deus que perdoa, um Deus misericordioso. E em 31 de outubro de 1517, na capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, Lutero fixou 95 teses contra práticas injustas da Igreja medieval.
A mais gritante delas tinha a ver com a venda de indulgências, ou seja, o povo simples, o povo pobre, o povo sofrido era explorado. A compra financeira de almas. Qualquer relação com os dias atuais não é mera coincidência. Mas voltando aqui ao período da Reforma, naquela ocasião e contexto, havia a crença que tão logo havia o cintilar, aquele plim-plim de uma moeda caindo na caixa, a alma de um ente querido voava para o céu. E a resposta que Lutero encontra é que a justiça de Deus não vem primariamente dos nossos esforços, das nossas ideologias políticas, dos nossos candidatos de estimação, não. O que nos torna justos diante de Deus, primariamente, é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso aqui é muito importante, porque esse é o nosso ponto de partida quando nós falamos de justiça. É uma justiça passiva, é a graça de Deus em nós. Decorre que essa justiça de Deus em nós nos conduz a uma justiça ativa no mundo, onde nós participamos no processo de restauração de toda a criação. Deus nos utiliza como instrumentos da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, como agentes de cuidado e de justiça na criação. Perceba, a justiça realizada hoje não é um fim em si mesmo, mas ela aponta para o dia em que nós teremos justiça plena no ali e além, na eternidade. Sermos agentes contra a corrupção, por exemplo, hoje, aponta para o dia em que nós viveremos plenamente num mundo incorruptível. Sermos agentes de igualdade dos pobres e menos favorecidos hoje, aponta para o dia em que viveremos plenamente num mundo sem desigualdade. Ou seja, a justiça hoje, mesmo que com a marca do nosso pecado, é uma antessala da justiça perfeita que nós experimentaremos ali e além. É justamente nesse âmbito, no exercício da justiça ativa no mundo, que nós encontramos oposição. Pessoas que pensam diferentes de nós, pessoas que nos magoam, pessoas que são injustas conosco. É nesse espaço que encontramos resistências de outros, é nesse espaço que nós somos chamados ao bom testemunho, é nesse local que muitas vezes nós encontramos perseguição. E a pergunta é: como agir nesses momentos? Como agir nestas tensões? No convívio daquele que pensa diferente de nós. Veja o que Jesus diz em relação a isso. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Aqui nessa história, Jesus ele está ensinando uma multidão no monte, popularmente conhecido como o Sermão da Montanha. Cá entre nós, é um texto difícil de engolir. Como assim? Amar quem me trouxe injustiça, amar quem pensa diferente de mim, amar um inimigo da vida.
É como um colega que estudou comigo no doutorado, um professor do Líbano, que lecionava na Universidade de Beirute, e certa vez ele assistiu uma conferência na universidade, onde um dos temas era sobre essa visão de Jesus a respeito do amor ao inimigo, e como um muçulmano extremamente radical que ele era, ele andava com uma faca pendurada no cinto, porque ele estava preparado para se vingar de inimigos. Mas foi ali, naquela palestra numa universidade, onde ele conheceu sobre esse tal de amor ao inimigo, nessa virtude da graça de Deus. E foi naquele espaço que ele conheceu a graça e o amor de Jesus. Mas voltando ao texto, em primeiro lugar, Jesus nos apresenta um chamado. Vocês ouviram o que foi dito. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, percebam, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esses dois imperativos aqui, eles são contínuos, ou seja, Jesus não está falando de algo meramente pontual, mas uma prática de vida contínua, um hábito. É um trocadilho intencional que Jesus está fazendo aqui. O amor aqui apresentado é um amor ágape, é um amor sacrificial, um amor que não é natural para nós. Não é aqui uma bajulação, não é um romantismo barato, não. É um exercício constante do coração, porque naturalmente o que nós queremos é o ódio ao inimigo. E como eu compartilhei na semana passada das minhas experiências de injustiça, ler esse texto sempre me convidou a exercitar o amor por aquele que fere. Mas é muito difícil. É difícil, mas é um processo libertador pela graça de Deus. Caso contrário, nós nos tornamos escravos da nossa mágoa, escravos do nosso veneno, rancor, escravos do ódio. Exercitar o amor ao inimigo, por mais antinatural que seja em nós, é libertador. O meu próximo, na visão popular da época, eram pessoas como nós, pessoas da família, amigos do mesmo nível social, pessoas como a gente. Agora, o imperativo que Jesus traz agora, ele é invertido, de não apenas amar esse próximo parecido comigo, mas de amar também o inimigo. É nesse contexto que eu entendo e interpreto essa frase de Agostinho. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. Amar sem medida não é amar mais a quem eu já amo, mas amar aquela pessoa ou situação injusta que quando eu lembro a saliva ela desce seca da boca. Aquela pessoa ou situação que me irrita, que me magoa, que eu prefiro evitar a todo custo. Mas qual é o objetivo de tudo isso? Jesus explica. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Há um propósito, há um porquê. A preposição para que tem o sentido de propósito, ou seja, fazer isso é uma forma de manifestar que nós estamos afiliados com o Pai, de que nós refletimos o caráter e a justiça do Pai. E isso muda tudo. E qual é a razão que está por detrás? Jesus explica. Porque ele fez raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Assim como a chuva cai para quem é justo e injusto, assim como raia o sol para quem é bom ou mau, assim o nosso amor ele se estende a quem amamos e a quem nós também não amamos. Jesus nos convida a perdoar quem nos feriu ou aquele que pensa diferente de nós. Esse é o desafio.
Esse é o nó da garganta. Mas em situações assim, sempre me vem à mente essa foto. Nancy Lopes, na Argentina, em 2018. Ela vive para mim uma das maiores dores ou injustiças na vida, que é quando um pai ou uma mãe perde um filho. Ainda mais no seu caso, brutalmente assassinado. E no julgamento do assassino do seu filho, ela pede para se aproximar do réu, o juiz permite, e quando se espera que ela venha a agir com justiça com as próprias mãos, não. Ela abraça aquele rapaz e o perdoa. Eu não estou romantizando a cena, mas a Nancy, para mim, aqui, nesse momento, ela fez raiar o sol sobre quem foi injusto com ela. Ela derramou a chuva de perdão para quem foi mal com a família. Isso não é natural para nós, mas somente fruto da graça de Deus. Mas voltando ao texto, Jesus também nos traz uma provocação. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Publicanos e gentios, dois públicos que não tinham moral em Israel. Publicanos eram cobradores de impostos do Império Romano, eram instrumentos de injustiça, cobravam impostos excessivos. Os gentios, ou seja, qualquer pessoa não judaica, era vista como idólatra. E o que Jesus apresenta aqui é, em outras palavras, que não adianta apenas amar aqueles que amam você, senão você se torna como eles. Reflita comigo. Imagine uma pessoa que você não gosta. É o político, o vizinho que só faz barulho, o colega de trabalho, o chefe, qualquer um. Veja, esse indivíduo também ama pessoas. Ele tem pessoas que ele ama. Há pessoas que o amam também. Ele ama parentes, amigos, famílias. O amor está também no seu horizonte. Se eu e você, se você somente ama os que estão ao seu redor, você é igualzinho a ele. Não muda nada. Que recompensa existe nisso? Que novidade há? Que diferença isso traz? Mas o fato é que nós vivemos numa cultura tão polarizada, mas tão polarizada, que isso é quase como utópico, como algo impossível. Tomando como exemplo o caso recente de Charles Kirk nos Estados Unidos e Marielle Franco no Brasil. Dois personagens políticos em países diferentes, em espectros políticos diferentes, mas que foram covardemente assassinados. E no grande público, de um lado, há aqueles que festejam com a morte deles, por outro, há aqueles que martirizam, ou seja, são extremos, é uma espiral de violência que está na marca da nossa cultura. No caso do Charles Kirk, especificamente, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a postura de um adversário político declarado, Dianne Winters. Num podcast, ele não comemorou a morte deste adversário. Ele não fez a festa. Sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele ficou triste. Ele pensou naquele momento na esposa, nos filhos, na família. Olhar para além da ideologia, olhar para além das opiniões, amar o opositor. 3 implicações do amor ao inimigo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, ame com um amor modelado pelo Pai. Nós amamos não porque nós somos melhores, não, mas sim porque
Nós somos amados por Ele. O padrão é dele, o padrão é modelado pelo Pai e não pelo nosso amor. Em segundo lugar, ame em palavras e ações. Amar o inimigo não é uma conversa sobre se sentir bem. Eu preciso me sentir bem para amar o inimigo. Não, é sobre fazer o bem. Palavras e ações caminham juntas. Sabe aquela pessoa no trabalho que ela não desce, aquele familiar, aquele vizinho, abençoar, agir na direção deles. Em terceiro lugar, ame orando. É interessante que o texto de hoje conecta o amor ao inimigo com a oração. Porque esse amor não é algo que brota naturalmente em nós. Interessante que Jesus fez isso na cruz quando ele ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A construção aqui dessa frase traz a ideia de que Jesus não orou isso somente uma vez, mas continuamente. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Amar com um amor modelado pelo Pai. Amar em palavras e ações, amar agindo, mas também amar orando, porque isso não é natural de nós. Concluindo, essa semana eu estava em uma loja da cidade e me deparei com a decoração de Natal nas vitrines. Sim, decoração de Natal em pleno outubro. E ao olhar para aquelas peças de decoração, me veio à mente, numa fração de segundo, essa foto. Uma reportagem do G1 que viralizou em 2018. A imagem é de uma criança num lixão do Maranhão. Uma criança que fica feliz ao encontrar uma árvore de Natal. Simplicidade, dor, esperança. Tudo na mesma foto. Toda vez em que eu olho para essa foto, é inevitável que nós venhamos a olhar para os nossos contextos. Eu penso nas minhas filhas nesse momento, mas ao mesmo tempo nós exclamamos: Senhor, Senhor, nós queremos justiça. Venha o teu reino. E uma das orações mais antigas da igreja cristã era uma expressão em grego que dizia Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Deus chora com essa imagem, assim como eu e você choramos. Não era para ser assim. Não era esse o plano do nosso Criador. A injustiça é marca do pecado no mundo. Mas veja, essa é uma imagem que ao mesmo tempo nos deveria fazer questionar. Qual é o meu papel diante disso? Qual é o nosso papel como comunidade encontro? A cruz e o túmulo vazio nos lembram que Deus não está indiferente na história. Ele entrou em um mundo injusto com a marca do pecado. Ele carregou a dor, a injustiça, o sofrimento sobre si. E a ressurreição é uma nova oportunidade. Uma oportunidade de uma nova vida, onde Deus está num processo de transformação e restauração de toda a criação. Que essa nova vida, que reflete a justiça do reino e o amor ao inimigo, esteja também na sua vida. Até semana que vem.